E temos essa história tem continuando nesse versículo. Deus fala, Deus ordenou ao profeta Zacarias fazer uma casinha, né, lá no cantinho do templo para ela, especial para ela. E Deus continua: كلما دخل عليها زكريا المحراب, quando toda vez que Zacarias se encontrava com ela no seu quarto, visitava ela, wajada indaha rizqan, encontrava com ela um novo sustento, fruto, comida, né? Qala ya Maryam, oh Maria, anna laki hada, de onde vem essas frutas, esses presentes, essas comidas, esses alimentos? Qalat huwa min indillah, vem por parte de Deus. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab, Deus sustenta a quem lhe apraz. Então, nós temos sem limites. É uma história que sempre está acontecendo. Toda vez que Zacarias visita, vamos visitar Maria, o que está fazendo no seu quarto? Ele era o tutor. Deus enviou para ele um novo sustento, um novo alimento. Uma coisa muito interessante. Antes do nascimento de Jesus Cristo, Maria entre os judeus era destacada. Ela era destacada. Ela curava os doentes. Ela era tão devota que fazia milagre, tinha kirama. Sim. Pessoas tinham recebido, tem nas histórias islâmicas, muito infelizmente na tradição católica e cristã não se acha muito sobre esse tipo de personalidade de Maria, mas no Islã temos algumas histórias que falam pessoas viajavam de cidades muito longes porque tinham recebido, tem alguém no templo que consegue curar, que consegue fazer milagre, grande posição, que consegue diante orar. de Deus. Tinha bastante doentes ao lado do quarto dela. Olha, uma pessoa era o destino de muitas pessoas da época. É bom também a gente mencionar aqui que quando Maurena falou, quando Zacarias entrava no seu quarto, né, onde que ela fazia a oração dela, e quando ele via essas frutas, esse sinal é uma prova que essas frutas não eram frutas normais. Por quê? Era a estação, por exemplo, do inverno. Ela via frutas do verão. Sim. E ao contrário. Então, quando ele viu esse milagre, de onde está indo essas bênçãos para Maria, naquele momento, ele pediu a Deus um filho também, que era o João Batista. Ele aproveitou aquele momento. Aquele momento, não é só por isso. A gente também tem que ver aqui a importância do local. Ele podia ter pedido na casa dele, podia ter pedido em outro lugar. Ronalika da Zacarias. Lá ele pediu, por quê? Porque também a gente tem que saber que tem lugares que são sagrados, lugares que são também mais fácil. Não é questão de mais fácil, é questão ali que Deus, ele aceita as preces com mais rapidez. A oração tem mais chance de ser atendida em certos lugares, em certos momentos, também, certos dias. Sim, porque lá era onde ela fazia a adoração dela, era onde acontecia os milagres. Era um lugar sagrado. Quando a gente vai na Ziara, quando a gente vai nos santuários, lá também tem a santidade do local. Eu sempre dou esse exemplo, então, Sheikh, tem filmes. Isso. Todo mundo já assistiu filmes, né? Quando desce uma nave espacial, isso. Aí aparece uma luz assim, né? No chão, e aparece uma criatura que sai da nave. Eu sempre, mais ou menos, eu imaginava, né, que estes locais e estes pontos mais sagrados de Deus, elas teriam uma certa conexão direta com o céu. Eu imaginava desde pequeno. Esses alguns lugares, as mesquitas, os santuários dos Ahlul Bayt alayhim salam, onde passaram estes virtuosos, estes fiéis, são lugares onde Deus realmente olha mais para aqueles lugares, né? do que outros pontos. Então, naquele local, ele pediu. Ele aproveitou aquele momento, aquele lugar, um filho. E pediu uma coisa que ele queria muito. Né? Isso, ele queria um herdeiro. Isso. Queria um herdeiro. Certeza. Tudo começa com esse sinal que Maria dá para Zacarias. Zacarias era um homem velho, a esposa dele também, estéril, né? Tem quantos anos? Tem não sei idade, exatamente, mas era uma cidade avançada. Uma idade acima avançada. De 60, 70, 80, coisas assim. Está na nossa Inna Allah yarzuqu man yasha.
Inna Allah yarzuqu man yasha. Quando Maria deixa esse como fala, ensinamento, essa luz sim, para Zacarias, Deus sustenta a quem lhe apraz, sim, a quem ele quiser. Ou seja, a pessoa... E Zacarias começou a pensar, como assim? Será que Deus não vai me agraciar com um filho? Sim. Deus não vê. É uma lição, né? Imagina Imagina eu sempre penso assim, desculpa cortando você. Eu sempre penso assim também. Então, a Maria acontecia esses sinais, esses milagres com ela antes de ela engravidar de Jesus. Sim. Então, Deus quis provar que ela é abençoada, que ela acontece os milagres com ela. Então, não seria difícil ela engravidar ali através do Espírito Santo, porque aqui Zacarias viu já os milagres acontecendo com ela. Sim, sim. Não somente Zacarias, todo mundo. Isso, como você na verdade, a senhora Maria, a pessoa dela era santa e sagrada. Ela não recebeu essa santidade por ter trazido Jesus para essa vida. Foi uma continuidade, né? Ela já era uma pessoa santa, já era uma pessoa virtuosa, e a consequência disso é uma outra coisa, foi que Deus quer enviar Jesus Cristo como Messias. Precisa de um intermediário. Sim. Quem prepara tudo para a chegada de Jesus? Santa Maria. Com certeza. Uma mulher destacada, virtuosa, devota, abençoada, sagrada, purificada e um monte de coisas que nós temos no Alcorão Sagrado. Ela que vai trazer Jesus Cristo. Ela foi a escolhida. Isso, escolhida de Deus. Então, ela foi a única mulher portadora dessa missão. Sim. Ela é a única mulher portadora dessa missão e o Corão lembra. Na verdade, todos os profetas nasceram, né, de mães sagradas. Mas ela tinha uma missão aqui. Mas a responsabilidade dela, o que é que a gente está falando? A responsabilidade dela foi responsável, ela foi encarregada de ir ao povo e comunicar a profecia o grande milagre de Deus. De Jesus. Tem uma coisa muito interessante. Qualquer um dos profetas tem alguém como Sadir. O que é Sadir? Aquele que confirma a profecia dele. Aquele que... Isso. Como fala? Afirma, uma palavra correta. Afirma a profecia de um profeta. Maria era... Não se podemos dizer esse termo, não. Afirmadora, aquele que assim, faz a questão de aprovar a profecia de Jesus Cristo. Isso. Maria era assim. Era a pessoa ela foi a tradução, talvez. Não, tradução não. Aquele que traz a ideia para a nação que ele de verdade é um mensageiro de Deus. Sabe, eu olhando Desculpa, na história do profeta Muhammad, nós temos Siddiq Muhammad, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Sim. Quem afirmou a profecia do profeta Muhammad era o Imam Ali alayhi salam. Tem a mesma posição para Maria em comparação de Jesus Cristo. Perfeito.